Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula. E nessa aula estaremos falando sobre uma propriedade do Flexbox que talvez não é tanto conhecida, mas é de suma importância que você conheça a partir de agora, beleza? Que seria a propriedade chamada aí o FlexGrow. O que é esse FlexGrow e para que ele serve? O FlexGrow ele é uma propriedade, na verdade ele é uma subpropriedade do modo de layout de caixa flexível. E aí o que acontece? Ele é muito utilizado para você definir a capacidade que um item ele vai crescer dentro de um container, beleza? Então, de resumo seria isso aí. Porém, caso você não entendeu, não se preocupe. Eu sei que te mostrar isso na prática vai te dar aí, né, o conhecimento necessário para você entender e compreender essa técnica, tranquilo? Então vamos lá para a prática para poder começar a entender e aplicar também a partir de hoje, beleza? Então aqui eu vou estar criando uma div, beleza? Vai se chamar aqui class container. E aí vou estar colocando aqui uma outra div que vai se chamar item por enquanto. Tá colocando aqui, ó, item 1. E aí eu vou estar criando aqui copiando e colando mais duas vezes, beleza? Então vai ficar item 1, item 2 e item 3. E aí eu vou estar abrindo no meu navegador para a gente poder ver como está ficando. Então aqui, tá aqui, show. Aí o próximo passo agora, eu vou lá no meu arquivo de estilo, vou estar resetando a minha página. Beleza? E aí vou estar colocando aqui, vou estar estilizando meu container, que vai ter aqui 100%. Opa. O right está colocando 100 pixels, beleza? Está colocando um background color em preto. E agora vamos estar pegando a nossa classe, né? Nossas classes aqui é item, para a gente poder colocar uma largura e uma altura para cada uma delas. Está colocando aqui a 250 pixels, 100 pixels. Está colocando aqui uma margem 5 pixels e colocando aqui um background color tomado. Então vai estar aqui. Outra coisa que a gente precisa colocar, né, que o nosso container vai ser flexível. Então aqui, ó, flex direction vai ser do tipo linha. Beleza? Então tá aqui. Vamos estar só tirando aqui esse right do container. Beleza. Então aqui nós temos, né, o nosso container, beleza? Que está da cor aqui preta. E aí a gente está falando que ele é um container, né? Ele é uma caixa flexível. E dentro dele nós temos aqui três divs, que seria item 1, item 2 e item 3, beleza? Porém, o que acontece? No caso, quando a gente sabe, né, o tamanho que a nossa página ela vai se comportar em uma tela, então a gente pode estar atribuindo, né, valores, unidades aí em pixel ou porcentagem. Porém, há casos que a gente não sabe em qual tela a nossa página ela vai ser renderizada, correto? Então, às vezes você cria um site lá para poder ser renderizado em um desktop e esse site pode ser visto, né, visualizado em um tablet que você talvez não tenha, né, preparado o layout para poder se comportar em um tablet, beleza? E acontece muito isso. E aí o que acontece? No Flexbox ele traz uma técnica que assim, talvez não é tanto conhecida como deveria ser, mas que é muito interessante você a partir de agora estar conhecendo e estar aplicando ele aí em seus projetos, que seria o FlexGrow. Então o que acontece? Se eu quiser com que minhas divs aqui, né, elas venham tomar, né, digamos assim, todo o espaço aqui, eu poderia estar colocando porcentagem da vida e pronto, resolveria meu problema. Porém, caso, né, a minha tela, meu layout for renderizado em um tablet da vida, eu já precisaria tratar esse layout para poder se comportar a esse tablet. E aí, o FlexGrow ele já resolve isso para gente, beleza? O que vai acontecer? Ele faz com que as nossas divs, no caso, nossa div item aqui, elas possam crescer de forma flexível, caso necessário, beleza? Então, vamos lá para você entender. Por padrão, quando a gente cria um layout flexível, que no caso utilizando o Flexbox, automaticamente o Flexbox já aplica aqui em nossas divs, né, filhas, que no caso os Flex Itens, o FlexGrow
porém como 0. Então, ou seja, ele já está aqui aplicado, porém não está zerado, não vai ter nenhuma alteração no layout. Beleza? E a gente vai estar aprendendo agora como está criando, aplicando o Flex Grow aqui, ou seja, está alterando esse valor de 0 para um valor que a gente quer, beleza? Então olha só o que a gente vai fazer. Aqui para a gente poder entender de fato como se funciona, né, o Flex Grow, eu vou estar criando aqui algumas divs, né, algumas classes aqui no CSS, para a gente poder estar aplicando essa propriedade. Então estou colocando aqui, ó, Flex Grow 0. Beleza? E aqui ele está colocando aqui, ó, Flex Grow 0. Está colocando aqui mais 1, 2 e aqui vai ser 3. Então vou alterar aqui o 3. Na verdade aqui vai ser 2 e aqui que vai ser 1. Beleza? Então tá aqui. E aí vamos estar aplicando aqui essa primeira classe, a nossa div aqui, nossa primeira div item, beleza? Então olha só, não aconteceu nada, porque como eu falei para vocês, por padrão, né, o Flexbox já coloca, né, o Flex Grow aqui, porém como 0. E aí, se a gente colocar, né, a nossa outra classe, o que vai acontecer? Ele vai estar pegando, né, o valor que a gente definiu aqui como valor inicial, que no caso seria aqui o item, né, o idet 250, e ele vai estar aplicando justamente esse 250 aqui lá na nossa div. Então se eu copiar aqui, ó, Flex Grow 1, então eu vou estar copiando aqui, e se eu recarregar, ou seja, ele vai tomar, né, ele vai pegar o valor que estava aqui e ele vai fazer com que tome aí o espaço disponível no nosso container. Então vocês podem ter visto, se eu só voltar aqui, que aqui ele tem um espaço grande, beleza? Ele tem um espaço grande aqui. E aí quando eu coloco um Flex Grow com o valor 1, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse espaço disponível e vai estar aplicando ao elemento que eu, claro, alterar o valor de 0 para 1. Então se eu venho aqui agora e falar com que minha item, com minha div, ou seja, minha classe, perdão, item, tenha o tamanho aqui, né, o grow 1, ou seja, ele vai pegar esse espaço disponível e vai aplicar ao item 1. Então se eu venho aqui recarregar, então você pode ver que agora ele já não tem mais o espaço disponível. Por quê? O Flex Grow ele faz com que os meus itens ele venha crescer de forma flexível. Então ele vai tomar todo o espaço, digamos assim, disponível do meu container, aplicando para que todos os meus elementos tomem aí esse espaço disponível, beleza? E aí você fala, tá, Cadu, eu entendi. Porém, caso eu queira que o meu item 2 também venha ter o mesmo tamanho do item 1, teria como? Então, a gente pode estar aplicando o Flex Grow também 1 no item 2, na div 2, e aí, ou seja, o item 2 e o item 1, eles vão ter o mesmo tamanho. Então, olha só o que vai acontecer. Então, eu vou estar copiando esse Flex Grow 1 aqui, e vou estar aplicando no item 2, beleza? Então, vou estar vindo aqui, vou estar recarregando. Então, olha só, o item 1 ele tem um tamanho e o item 2 também tem o mesmo tamanho. Por quê? Porque ele vai dividir o tamanho aqui, né, a área disponível entre os elementos aqui, beleza? Porém, vocês podem ver que o item 3 ele está tendo um tamanho menor, correto? E aí, agora eu quero que esse item 3 ele vai ter um tamanho maior do que o item 1 e o item 2. Como eu poderia fazer isso? Simples. Então, se aqui eu estou dando Flex Grow 1, se eu colocar Flex Grow 2 aqui, ou seja, o meu item 3 agora ele vai ter o dobro do tamanho do item 2 e o item 1. Então, olha só o que vai acontecer. Agora o meu item 3 ele vai ser o item, né, a div maior. E o meu item 1 e 2 ele continua tendo, né, o tamanho menor, porém eles são do mesmo tamanho. E claro, se eu ia aumentar mais ainda aqui, né, no item 3, ele vai ter o maior tamanho. Então, quanto maior o valor aqui no Flex Grow, beleza, que a gente aplicou aqui, maior vai ser o elemento. Então, se eu vir colocar aqui o Flex Grow 3 aqui no item 3, então se eu vir aqui agora, ó, ele tá 3 aqui, então quer dizer que ele vai ter o dobro do tamanho, né, do item 1 e item 2. Então se eu vir aqui recarregar, então agora ele está tendo o tamanho, ou seja, está tendo praticamente o triplo do tamanho de item 1 e item 2, beleza? E aí você pode ver que ele mesmo vai fazendo esse cálculo pra gente. Então, por exemplo, se eu tirar o item 3 aqui agora, então, ou seja, ele vai forçar o item 1 e o item 2 a tomar todo o espaço aqui da largura disponível. Então, se eu vir aqui agora e comentar
aqui a minha div 3, olha só o que vai acontecer. Ele agora vai dividir o espaço, né, disponível entre o item 1 e item 2. E aí volta a falar o que eu disse logo no início, né? Que dessa forma você não precisa se preocupar mais com a flexibilidade dos seus elementos na sua tela. Por quê? Porque o Flexbox já faz isso para você. Então, basta você definir, né, como você quer que os seus itens cresçam. E aí ele automaticamente vai calcular para você, né? Tirando aqui, dando para os seus elementos aqui o tamanho, né, necessário para poder ocupar todo o espaço. Então isso aqui é muito legal. E aí também, se você for diminuindo sua tela, né, você pode ver que ele vai se adaptando, beleza? Então olha só que legal, por conta dessa facilidade. Isso aqui é justamente uma solução para um problema que tinha muito antes. Que quando você tinha, por exemplo, né, um formulário, e você queria colocar um formulário, né, de forma linha, né, um do lado do outro, por acaso, se o seu, por exemplo, se o seu formulário lá, você tirasse o input, aí você teria que refazer o cálculo justamente para poder os inputs, né, desse formulário ocupar o espaço. Já com essa propriedade do Flexbox, ele já nos ajuda a resolver isso de forma bem simples, rápida e direta, beleza? Então, só recapitulando aqui para vocês poderem assimilar de fato o conhecimento. Então aqui eu tenho duas divs, beleza? E aí, eu aqui criei minhas classes, beleza? FlexGrow 0, 1, 2 e 3. E aí, cada uma dessas divs aqui, ó, item 1 e item 2, eles estão com FlexGrow 1. Então, ou seja, eles vão ter o mesmo tamanho, correto? Como está acontecendo aqui. Porém, se eu quiser que agora a div 2, o item 2, venha ter o dobro do tamanho do 1, eu simplesmente posso estar acrescentando aqui a classe, né, FlexGrow 2, que é justamente essa daqui, que vai estar passando o FlexGrow 2. Ou seja, agora a div 2 vai ter o dobro do tamanho da div 1. Então, se eu recarregar, ou seja, ela vai ser a maior que tem aqui no meu container, beleza? Se fosse com 3 elementos, então vou voltar aqui, vou estar colocando, né, um para cada. Ou seja, ele ia separar esse espaço do container para os 3 elementos de tamanho igual. Então, se eu recarregar aqui, então, o item 1 tem um tamanho, item 2 tem o mesmo tamanho do item 1 e o item 3 tem também o mesmo tamanho do item 1 e item 2, beleza? E aí, se eu alterar, né, digamos assim, o tamanho do item 3 aqui, o grow dele, se eu colocar aqui 2, então ele vai ser o maior entre os meus 3 elementos. Dessa forma, ó, você pode ver que agora o item 3 ele tem um tamanho maior, beleza? Então é uma aula só para poder te mostrar, não é nada complexo aprender sobre essa propriedade, porém você pode ter, né, quero que você tenha notado aí a importância que é você saber utilizar essa propriedade, conhecer primeiramente, né, saber e estar aplicando ela aí nos seus projetos, porque isso vai te dar aí, vai te amenizar muitas dores de cabeça, beleza? Então, caso você venha ter qualquer dúvida, dificuldade, por gentileza, poste lá no nosso clã, para que eu e outras pessoas consigam te ajudar e lhe auxiliar da melhor maneira possível, tranquilo? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.